Olá, estudantes da primeira série, sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. Eu, professor Paulo Brito, Jéssica, nossa intérprete, tudo bem? Para a gente conversar com vocês na disciplina de Cidadania e Civismo sobre história do Paraná, a construção da nossa identidade. Afinal de contas, o que é ser paranaense, né? Quais são os aspectos da cultura do Paraná que nós nos identificamos, né, na culinária, na vestimenta, no modo de falar, né, no modo da gente se comportar. É claro que a gente fala de um estado com mais de 10 milhões de habitantes e nós vamos ter aí essas culturas regionalizadas, né? A cultura do litoral, a cultura da Curitiba e região metropolitana, do norte do estado do Paraná, dos Campos Gerais, do sudoeste, do oeste paranaense, essa diversidade cultural que o Paraná nos apresenta, né? Esse é o convite que nós fazemos para que a gente possa conversar, aprender e dialogar sobre a formação da identidade do Paraná, né? Aqui o nosso objetivo de aula, olha só, né? Conhecer e entender as perspectivas culturais do estado do Paraná que envolvam, né, trabalho, entretenimento, religiosidade, música e dança, né? Esse Paraná multiétnico, como nós conhecemos. Lembrando um pouquinho da história do Paraná, nossa emancipação política foi no ano de 1853, quando nos separamos, né, deixamos de ser a quinta comarca do estado de São Paulo e passamos a ser uma província do Império Brasileiro. É claro, né, que a história do Paraná ela remonta aí a milhares de anos atrás, com os nossos povos originários, indígenas que já estavam no nosso território quando o europeu chegou em um processo colonizatório, né? Aqui para a gente relembrar um pouquinho, né? Olha só que imagem bonita esse painel do artista Poti Lazarotto, né? O monumento ao tropeiro, né? O tropeiro passa e vai colonizando o Paraná, né? Aquele caminho dos tropeiros que era lá do Rio Grande do Sul até São Paulo, passando, né, por cidades paranaenses como Rio Negro, Lapa, Sengés, Castro, né, e onde esses tropeiros passavam, formavam-se núcleos populacionais. E na cidade da Lapa a gente tem esse bonito painel em homenagem ao tropeirismo paranaense, né? E para início de conversa, né, se você conhece esse prato chamado feijão tropeiro, né? Olha que imagem bonita do feijão tropeiro, esse prato da culinária paranaense. E qual a relação entre esse prato da culinária e a história do Paraná? E aí a gente fala, né, do tropeirismo, né? Os tropeiros vão passando, vão colonizando o Paraná, e um dos pratos típicos, né, do movimento tropeiro. E a identidade do Paraná. Pessoal, quando a gente fala de identidade, né, a gente precisa lembrar que a matriz étnica do Brasil, ela é formada a partir dos pilares de 3 raças. Os povos originários que já estavam aqui há milhares de anos atrás, os povos indígenas, os europeus que chegaram aqui em um processo colonizatório a partir do século XVI e os africanos e africanas que foram trazidos para o Brasil para serem escravizados. Essa é a base, né? Essas são as 3 raças que formam a base da matriz étnica do Brasil e não diferente no Paraná. O que acontece, né, ao longo da nossa história, como vai acontecer no nosso estado do Paraná, as ondas imigratórias, né, essa miscigenação vai ser acrescentada a essas ondas imigratórias. Alemães, italianos, poloneses, ucranianos, japoneses que procuram no Brasil, procuram no Paraná melhores condições de vida, né, o sonho aí de construir um futuro melhor e trazem na sua bagagem a sua cultura, fazendo essa miscigenação aqui no Paraná e no Brasil como um todo, né? Então a gente tem toda essa questão para que a gente pense também. Eu tenho certeza que na tua família, na tua região, há um traço cultural dessa imigração ou até mesmo, né, dessa presença indígena, da presença africana e da presença portuguesa na sua cultura familiar, na sua cultura regional, beleza?
Aqui os grupos étnicos, né, a composição étnica do estado do Paraná, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Vejam, né, que os brancos, né, a população branca no Paraná, cerca de 70%, os pardos, né, pessoas que se declaram pardas, segundo o IBGE, 25%, pretos, cerca de 3%, amarelos, cerca de 1%, e os indígenas, 0,25%, a composição étnica do estado do Paraná, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. E aqui com questão à religiosidade, né? A gente também fala da religiosidade. Então, cerca de 64% se declarando como católico, daí nós vamos ter cerca de 22% aqui os evangélicos, espíritas, outros ou não têm religião, cerca de 10%, retomando aqui os espíritas, cerca de 2%, outras religiões, né, budistas e outras religiões, ou até mesmo pessoas que não declaram nenhuma religião, cerca de 10%, e 0,3% religiões afro-brasileiras, como a Umbanda e o Candomblé. Então, essa miscigenação também na questão da religiosidade e essa herança, né, na questão da religiosidade, formando aí uma gama, né, majoritariamente cristã, com católicos e evangélicos, mas também outras religiões, né? A presença muçulmana no estado do Paraná, principalmente ali na região de Foz do Iguaçu, uma das maiores colônias, né, de árabes muçulmanos que a gente tem no Brasil, outras religiões e também a presença, né, de religiosidade de matriz africana no nosso estado, beleza? E aqui essa identidade, né, essa miscigenação, negros, indígenas, europeus, né, imigrantes, colonizadores, vai gerar essa diversidade cultural no Paraná. É muito difícil a gente falar em uma identidade paranaense única, né? Claro que a gente tem os nossos símbolos, a araucária, a gralha azul, o pinhão, né, a culinária, mas a gente vai ter essa regionalidade da cultura dado a esses grupos que formam a identidade paranaense. Cada região do estado, a partir dos grupos que aqui chegaram, vai então ter a sua construção cultural, né? Própria, rica e grandiosa, né? Não há uma escala de importância de cultura ou dizer que essa é melhor que aquela. Não, né? Essa cultura diversificada, multiétnica, ela é rica, ela é grande, né? Ela é bonita de se ver, de se estudar e de vivenciar essa cultura, o que vai contribuir, claro, com essa diversidade cultural, tanto no Brasil como aqui no nosso estado do Paraná, né? Do litoral do Paraná ao oeste, né, da região sul ao norte pioneiro, as manifestações culturais nos identificam enquanto povo paranaense, isso é muito bonito, né? E aqui eu trago uma atividade para que a gente possa pensar, refletir. Olha só, né? Eu tenho dois gráficos do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. O à esquerda é a matriz étnica do Paraná, brancos, pardos, pretos, amarelos e indígenas, e o da direita aqui é a matriz étnica do Brasil, né? Também ali com branco, preto, amarelo, pardo e indígena, né? Qual é a pergunta, né? Analise os dois gráficos a seguir e escreva um parágrafo com as considerações acerca desses dados, fazendo uma comparação entre esses dois gráficos e a gente já faz a correção juntos.
Pessoal, vamos então corrigir a nossa atividade, né? Temos dois gráficos, o da esquerda, a matriz étnica do Paraná, o da direita, né, a matriz étnica do Brasil, e aí eu sugiro, né, que vocês analisem os dois gráficos e tragam aí algumas considerações. Uma das possibilidades, né, podemos perceber que a porcentagem de população branca no Paraná é superior em relação ao Brasil, né? Uma das hipóteses para essa constatação é o grande número de imigrantes europeus que escolheram o Paraná como seu lar e fazendo com que a gente tenha, né, um percentual maior de brancos no estado do Paraná, se comparado à população brasileira. Uma das possíveis análises, né, a gente pode fazer outras com relação à população negra, parda, indígena, né, e trabalhar essa comparação entre os dois gráficos. Aqui trago uma das manifestações que a gente tem no litoral paranaense, que é o boi de mamão, né? Então é uma das manifestações culturais, né, que você vai encontrar no litoral paranaense, como também vai encontrar no litoral de Santa Catarina, né? Então essa tradição, olha aqui, né, essa representação do boi de mamão, em alguns momentos lembra bastante o boi bumbá, que acontece lá na região norte do Brasil, essa manifestação cultural. Quando a gente fala da cultura paranaense, da cultura brasileira, nós não podemos nos esquecer da presença indígena, né, dos povos originários. E essa distribuição desses povos originários aqui no Paraná, ela se limitava, né, a dois grandes grupos, né, aos tupis-guarani, no litoral, no oeste e no noroeste, e ao grupo chamado G, que vai englobar os botocudos e os índios caiagangues, né, com distribuição geográfica mal definida. Quando a gente diz mal definida, é no sentido que é difícil você afirmar, né, os limites de cada povo indígena, né? Não havia uma fronteira definida até onde ia, né, a aldeia botocuda, onde começava a aldeia tupi-guarani. Nós sabemos, né, pela nossa história, que os indígenas tupi-guaranis habitavam regiões mais próximas ao litoral brasileiro, mas também não havia uma demarcação como a gente conhece hoje das nossas fronteiras, né? Até onde é o estado do Paraná, onde começa o estado de São Paulo. Nesse sentido que a gente traz aqui, que era uma distribuição geográfica mal definida. E embora ocupassem, né, extensivamente os campos de Guarapuava, o segundo Planalto Paranaense, até ali por volta do final do século XIX, preferencialmente sobre as florestas de araucária, né? Esses indígenas praticavam a caça, a pesca e a coleta, em uma relação muito integrada com a natureza. E aqui nós temos, né, a estátua do cacique Tindiqueira, né, em homenagem ao povo Tingui, né, um dos povos indígenas encontrados na região de Curitiba, na região metropolitana de Curitiba. E daí a gente tem o Parque Tingui, na cidade de Curitiba, em homenagem aos povos indígenas que aqui estavam, né? Lembrando aí que vários nomes de cidades do Paraná são nomes aí de origem indígena, como por exemplo Curitiba, né, que pode ser entendido como terra de pinhão, terra de muito pinhão, e outros nomes de cidades, né, paranaense, dá como exemplo Ivaiporã, né, Ivaiporã significa Rio Bonito, né, na língua indígena. Então a contribuição dos povos originários na construção da identidade cultural do Paraná. E aqui a gente tem uma atividade, olha só, pessoal, quais os principais grupos étnicos compõem a identidade do povo paranaense? Vamos responder e a gente volta para fazer a correção.
Pessoal, vamos corrigir a atividade? Quais os principais grupos étnicos que compõem a identidade do povo paranaense? Então a gente tem aqui, né, a cultura paranaense, ela é a síntese da miscigenação dos povos originários, dos africanos e povos europeus. Posteriormente, né, vários outros povos imigraram aqui para o Paraná, né, além dos portugueses que nos colonizaram, como os imigrantes alemães, italianos, poloneses, ucranianos, japoneses e as ondas migratórias da atualidade, né, haitianos, venezuelanos, né, que escolheram o Paraná para recomeçar as suas vidas, né? Aqui a identidade do Paraná e a questão do povo africano, né? Oficialmente, o único povo, né, negro que migrou para o Paraná foram os povos bantus, né? Então a gente sabe que os povos bantus e sudaneses foram os principais grupos de pessoas africanas que foram trazidas para o Brasil para serem escravizadas, né? No sul do Brasil, devido à imigração dos brancos europeus entre meados do século XIX e início do século XX, o negro, que constitui a maior parte da mão de obra do Brasil colonial, ele aparece, né, em menor porcentagem se comparada com outras regiões do Brasil. No século XIX, principalmente no segundo reinado, houve o incentivo à imigração europeia para o Brasil e uma tentativa equivocada, né, da teoria de um branqueamento da população, que para o desenvolvimento do Brasil era necessário branquear a população. Uma teoria carregada de preconceito, carregada de racismo, né, que a gente deve negar esses aspectos aí que infelizmente ainda insistem em fazer parte do nosso cotidiano. Mas no estado do Paraná, o Paraná vai receber essas ondas migratórias desses grupos de europeus que escolhem o nosso território para reiniciar as suas vidas, né? Aqui, olha só, uma sessão solene, né, em comemoração ao Dia Nacional da Consciência Negra. Olha que imagem bonita do empoderamento dessas mulheres negras, né, e essa sessão para lembrar o Dia Nacional da Consciência Negra. Esse dia é comemorado no dia 20 de novembro. Nós temos uma lei, a Lei 10.639/03, que, entre outras medidas, institui o dia 20 de novembro em todo o território nacional como Dia Nacional da Consciência Negra. Dia 20 de novembro foi a morte do Zumbi dos Palmares, um dos grandes líderes, né, do movimento contra a escravidão durante o período colonial. Zumbi dos Palmares foi assassinado no final do século XVII, então nós relembramos essa data, né, como Dia Nacional da Consciência Negra, beleza? E aqui o etnocentrismo, pessoal. Então, vamos entender o que é etnocentrismo e vamos evitar o etnocentrismo. Olha aqui, acompanhem com o professor. Etnocentrismo é uma visão preconceituosa, unilateral, formada sobre outros povos, culturas, religiões e etnia. Esse conceito de etnocentrismo, ele se refere ao hábito, né, de julgar inferior uma cultura diferente, né, da sua cultura, considerando absurdo tudo que dela vier. É a ideia da gente julgar a cultura do outro a partir da nossa cultura, emitindo juízo de valor. A gente analisa, né, a cultura do outro, a cultura africana, a cultura portuguesa, a cultura imigrante, a gente fala, nossa, isso está errado, isso não é correto, né? Meu Deus, que coisa feia, a partir dos nossos princípios, né? Trago aqui uma charge, né? Por quê? Porque quando os europeus chegaram e impuseram a religiosidade cristã católica, eles disseram que a religião indígena era errada, né? O culto aos deuses, né, que os indígenas faziam. Então vejam essa relação de um conceito etnocêntrico. A mesma questão a gente pode pensar com as religiões afro-brasileiras, que a gente, né, a grande maioria, uma parcela da população, julga de forma pejorativa, preconceituosa, praticando preconceito contra as religiões de matrizes africanas, que foram trazidas para o Brasil como bagagem cultural dos africanos e africanas aqui escravizados. Então a gente precisa ter um sentimento de respeito, né, com a cultura do outro, a religiosidade, a etnia, as formas de expressar a cultura do outro. Não existe uma cultura melhor do que a outra. O que existe são culturas diferentes e que devem ser respeitadas.
beleza? E aqui eu trago mais uma atividade, olha só. Ao analisar a cultura de uma região ou de um povo, né, deve-se considerar não ter uma atitude etnocêntrica. Em que consiste o etnocentrismo? Tenho certeza que você não vai ter dificuldade em responder. A gente acabou de falar sobre o etnocentrismo e fazemos a correção juntos. Pessoal, vamos então corrigir a nossa atividade, né? Em que consiste o etnocentrismo? Trago aqui para vocês, né? É a atitude errônea de, ao analisar ou até mesmo julgar uma cultura diferente da nossa, a partir do que consideramos como correto, né? Não existe uma cultura correta, existe culturas diferentes. O etnocentrismo deve ser evitado, né? Para que não se estabeleça preconceito cultural, como os europeus fizeram quando chegaram à América no século XVI e impuseram a sua religiosidade, a sua cultura, julgando a cultura dos povos originários como uma cultura inferior. Que a nossa retomada, né? A cultura do Paraná, a gente viu que ela é diversificada. Essa diversidade se deve, né, a esses pilares que formam brasileiros, povos originários, os africanos que foram trazidos como mão de obra escrava, os europeus portugueses e as ondas migratórias que vieram para o Brasil e para o Paraná. Todo traço cultural, religioso, linguístico deve ser respeitado, né? E o etnocentrismo deve ser evitado, deve ser combatido. Aqui as nossas referências de aula. Eu agradeço a você, agradeço a Jéssica, muito obrigado. Fiquem bem, se cuidem e até a próxima.